Eu gostaria que os técnicos da Vigilância Sanitária de Natal, que vieram lá do Núcleo, Ana Cristina, Viviane, Jojó e do Céu, fizessem só o registro daquilo no final que for de encaminhamento, tá certo? Então, vamos lá. Antes da gente entrar logo no tema, né, o doutor Eugênio trouxe algo aí muito importante. Quando a gente fala de comercialização, né, produção, fala de alimentos em geral, uma coisa sempre vem para a gente, o risco, né? Porque a área de alimentos, embora supermercado, né, a gente vai depois estar trazendo isso um pouco melhor, não aqui, mas em outros momentos, a gente tem uma instrução normativa, a 66, que classifica os estabelecimentos por grau de risco de acordo com o CNAE. O CNAE de supermercado, ele é considerado só supermercado, ou seja, comércio, varejista, né? O atacadista, ele é considerado de médio risco. Quando a empresa já executa o fracionamento com acondicionamento associado, que no geral todos os atacarejos, né, eles têm isso, porque eles fazem o fracionamento, faz o acondicionamento, embala, rotula, e hoje a gente também está vendo uma grande tendência dos supermercados de trabalhar com o fracionamento de ervas e temperos, né, e de outros tipos de produto que eles também colocam lá no salão, tá? A gente não vai tratar sobre isso aqui, mas eu estou só trazendo para a gente entender que isso tira o supermercado do patamar de médio risco e o coloca no alto risco. E isso muda o nosso processo de trabalho, que a gente tem uma recomendação pela instrução normativa, que o que é alto risco, a gente tem que fazer inspeção prévia. E o que não tem alto risco, a gente libera e depois ele entra na rota da inspeção, tá? Ou prévio ou a posterior, acho que todos aqui percebem que a vigilância sanitária inspeciona vocês, não é isso? Porque a gente entende que o setor de supermercado é um setor importante para o consumo de alimentos, que é onde você tem o maior mix de produto, é onde a sociedade mais frequenta para consumir produtos. Consequentemente, o doutor Eugênio também trouxe uma fala muito importante, que nesses 20 anos, né, da 216 publicada, acho que foi o setor que mais avançou na qualidade dos serviços e produtos comercializados, né? Então, isso traz para a gente uma perspectiva, além da classificação do estabelecimento, dependendo do tipo de produto que ele vai vender, se ele tiver fornecimento de refeições preponderantemente para a empresa, porque ele fornece para os seus colaboradores, ele também aí acaba tendo outro CNAE que entra também como CNAE de alto risco, tá? E aí vocês já sabem que a nova lei de licenciamento sanitário, publicada na metade do ano passado, agosto mais ou menos, se não estiver enganado, quando a gente faz a inspeção, seja prévia ou a posterior, depois do licenciamento provisório, ele já passa a ser um alvará com validade de 2 anos. Deixa de ser um alvará provisório, chamado lá, para ser um alvará com validade de 2 anos, tá? Então, isso é só uma introdução para a gente entender que, além do grau de risco do estabelecimento, a gente precisa olhar para o processo da empresa no sentido de avaliar. Isso aqui está na resolução 868 de 2024, onde ela traz para a gente a questão de análise de risco para dentro de alimentos, porque isso já é uma fala muito, assim, já bem consolidada na área de serviços de saúde, em outras áreas também, mas na área de alimentos é bem recente. Então, quando a gente vai falar na comercialização de qualquer produto que seja, né, na área de alimentos, eu preciso estar atenta de cumprir dentro da análise de risco, o que é avaliar o risco, gerenciar esse risco no meu processo e comunicar esse risco, porque aqui a gente tem quem? Né? A gente tem a sociedade que está ali no nosso espaço, que é o consumidor direto, né?
fora os outros entes interessados nesse processo, que são nossos fornecedores também, né? Porque, via de fato, eu estou revendendo um produto de um fornecedor e eu interfiro nessa cadeia e nesse processo, tá? Então, aqui é só para introduzir o que a gente vai estar trazendo, tá? E não deixem de consultar depois a 868 para ver exatamente o que é que ela coloca em análise, em avaliação, tá? Porque na avaliação aqui entram também a questão dos perigos físicos, biológicos, tá? Os perigos químicos. Então, é fazer uma boa análise dos perigos. A partir dos perigos, você já identifica como você vai estar fazendo o seu gerenciamento, né? E também como você vai fazer essa comunicação de risco no próprio setor, tá? Então, aí a gente está trazendo o tema que nos mobilizou enquanto vigilância, né? Para fazer o convite para que todos pudéssemos estar aqui para discutir sobre esse tema, que é a questão, a gente chamou de autosserviço, mas não sei se essa nomenclatura vai ser a mais adequada para a gente, no decorrer, né, do processo de consolidação dessa comercialização, se vai ser exatamente essa nomenclatura. Mas vamos lá. Esse autosserviço, por que a gente trouxe esse tema? O ano passado, a gente teve uma das redes de supermercado que nos fez uma consulta, né? Tanto por e-mail quanto presencialmente na vigilância sanitária, né? E a consulta era bem expressa. E eu acho que muitos de vocês aqui, depois a gente pode ver, né, quais são as redes que estão presentes. A questão era, olha, a gente já entende que alguns outros estados já vendem produtos de origem animal no autosserviço. Vamos usar esse nome de autosserviço, né? Porque a granel, via de fato, o açougue também vende o produto lá no a granel, né? Isso, concordam? Porque quando a gente está com ele, aí vocês também façam as contribuições, que vocês têm uma riqueza de aprendizado que é própria de vocês que estão na logística, tá? Então, esse momento é para isso mesmo, para a gente fazer a troca e entender como está se dando o processo e quais são as dúvidas. E, na verdade, o que está definido enquanto critério de segurança, né? Então, quando a gente vai lá no açougue, não tem novidade nenhuma. Sei lá, você tem a asa de frango, a coxinha de frango, tem a carne que está moída ou a carne que está fracionada. Não deixa de ser uma forma de ser um nível de a granel, né? Com um controle, com um processo, com um colaborador específico, mas está lá. O que muda, né, nessa perspectiva do autosserviço é que esse produto não está lá na área do açougue, ele está lá nas gôndolas, não é isso mesmo? Ok? Pronto, ele está lá na gôndola e quem é que faz essa seleção do alimento, embala, leva para o caixa? É o consumidor, né? Como isso já existe para pães, né? Que hoje em dia isso já está preconizado no setor do varejo. Você vai comprar o pão, normalmente, tem pães que ainda estão lá na panificação, você pede para o colaborador, mas no geral, aquele pão que roda mais, que você precisa ter maior celeridade, ele está lá no autosserviço de pães. Até mesmo na pandemia, esse produto foi mantido lá, não se tirou. Se manteve os controles de cuidado, né, de segurança, mas se manteve lá. E aí a pergunta da rede era, existe algum regulamento que proíba o autosserviço? Né? E aí a vigilância, nós trabalhamos com lei. Nós não somos a lei. Isso tem que estar claro, né? Nós trabalhamos com base no marco regulatório. Tem o marco regulatório? Tem. Então, cumpra-se. Não tem o marco regulatório, então a situação já está posta. Que você tem que definir para as empresas, que acho que a fala do Dr. Eugênio foi muito rica nisso, né? Que realmente a área do varejo, a área dos supermercados,
todo dia você tem uma dinâmica nova. E é uma dinâmica definida pela necessidade de mercado. O consumidor traz essa necessidade. E aí o setor tem que se ajustar. E o órgão regulador também, né? Também tem que se ajustar a isso. Então, o que nós respondemos? Que não tinha como proibir, mas tinha as condicionalidades. Ou seja, quais são os critérios de segurança que precisam ser seguidos para que a gente não tenha problemas em relação à segurança do alimento ofertado para o consumo, tá? Então, é isso que a gente está trazendo aqui, né? Não é algo que já está numa lei, mas é algo que a gente precisa se adequar até a elaboração do marco regulatório. Por quê? Se a gente pega a 216, todo mundo aqui trabalha com a 216, né? Mas se você trabalha com a 216, ela tem bem claro o escopo de ação dela, não é isso? Qual é o escopo de ação de segmento da 216? É supermercado? É serviços de alimentação, né? Claro que os supermercados têm suas rotisserias, ou ele tem um fornecimento de refeição, então ele utiliza da 216. Mas a 216 não traz para o setor do varejo tudo que o varejo precisa de resposta. Concordam? Não é isso? Então a gente já percebe que não é só para vocês, para o setor de serviço de alimentação é a mesma coisa, porque a 216 já tem 20 anos de publicação. Então, ela já é uma lei que está bem desatualizada do ponto de vista das necessidades que o setor, independente se é supermercado, serviço de alimentação, necessita, né? Na revisão que a gente teve esse ano na Anvisa, sobre a 216, ficou claro. Tem vários vazios na própria lei. Responsável técnico, capacitação, questão de coleta de amostra, ampliar segmentos, enfim, são vários, né? Então, lá na 216 não diz se pode, se não pode, nem tem nenhum regulamento a nível do comércio. Então, qual foi a orientação da vigilância do município de Natal? Respondeu por e-mail os elementos gerais. E a gente agora está sentindo a necessidade, que a gente está percebendo que não é só uma rede, mas estão sendo todas, ou a maioria delas, né? Que estão utilizando da ferramenta de utilizar comercialização da forma do a granel, né? Vamos dizer assim, do a granel no sentido do autosserviço, né? E aí a gente ficou um pouco preocupado, vias de fato, porque começamos a receber algumas denúncias, né? Do setor, ó, tal setor, tal comercialização, desculpe, não está ofertando com devida segurança, tem tal e tal critério não adequado, né? Graças a Deus fomos fazer os atendimentos às denúncias e graças a Deus não identificamos que nenhuma delas procediam, né? A não ser itens de rotulagem, de alguma adequação, mas nesse sentido. Mas de conservação, de processos, não. Mas isso, de certa forma, foi importante porque traz para a gente uma luzinha vermelha. A gente falou lá da análise de risco. Do mesmo jeito que vocês, somos nós. A gente tem que estar o tempo inteiro fazendo análise de risco, gerenciar risco e comunicar risco. Então, esse momento aqui é uma forma de comunicar risco para quem? Para vocês, né? E é da gente gerenciar isso dentro dos serviços, tá? Dos estabelecimentos que vocês trabalham. Então, a motivação inicial, né, da solicitação foi uma necessidade do setor regulado. Mas quando eu fui responder esse questionamento, eu já tinha visto que alguns estados no Brasil já têm lei para autosserviço. Não tem na lei federal, mas já tem lei estadual, tá? Permitindo o autosserviço. Porque hoje é uma necessidade de mercado, né? As pessoas vão na loja e ele tem a necessidade de escolher o quantitativo que ele quer. Né? Do ponto de vista de se a gente for trabalhar aí na lógica da nutrição, isso, de certa forma, é segurança alimentar, é garantia de acesso.
né? Porque muitas vezes você é uma pessoa que mora sozinha, ou então a questão econômica, eu não posso comprar uma quantidade maior e eu vou comprar uma quantidade menor. Então, é uma realidade de mercado. E a gente não pode fechar os olhos para a realidade que o mercado traz para a gente. A gente tem que ajustar a realidade legal do ponto de vista do marco regulatório para aquilo que as necessidades da sociedade traz para a gente, né? E aí, a autorização ela foi baseada de que isso teria que acontecer de forma segura. Mas e aí, Sônia, como é que a gente entende esses critérios de segurança, né? Então, a gente foi colocando aqui de forma mais detalhada aquilo que a gente colocou de forma muito geral para as empresas, né? E aí eu gostaria que a gente discutisse aqui com vocês exatamente essas etapas, tá? Para ver se ela está clara no processo e se todo mundo consegue executar desta mesma maneira. Que a ideia é que a gente, vamos dizer assim, padronize, harmonize, vamos dizer assim, né? No sentido de que todos possam, ao compreender o processo, vir a executá-lo como ele aqui está. Para não precisar que a gente vá fazer isso de forma individual, a gente não consegue fazer isso. A ideia da comunicação de risco é atingir o maior número de pessoas, né? Então, uma ideia da gente ter feito esse momento é exatamente essa. Então, o primeiro item que a gente colocou, desculpa, é a questão da exposição ao consumidor nas gôndolas de distribuição dos dizeres de rotulagem do fabricante, o registro do produto no órgão competente e a validade do fabricante. Por que que esse foi um dos primeiros itens? Porque aqui a gente tem um elemento que já é uma lei mesmo. Isso aqui já está numa lei. Qual é a lei? O Código de Defesa do Consumidor, certo? Isso aqui está na lei. Todo produto ele tem que ter a validade, tem que ter o registro no órgão competente e os dizeres do fabricante. Em que sentido? O fabricante diz assim, após aberto, validade tal. Né? Se eu não tenho nenhum estudo de prateleira, não acompanhei pelo guia de validade de alimentos, e para mim manter meu critério de segurança, eu quero trabalhar balizado, que é o do fabricante, que é o mais adequado, né? Então, o que é que o fabricante te coloca? Então, é esse que você vai estar adesivando nos dizeres de rotulagem, né? Ou seja, temperatura, porque lá no fabricante tem o controle da temperatura, de resfriado e congelado, porque senão eu vou estar o quê? Violando um critério de segurança fundamental num produto de origem animal, que é a temperatura. Certo? Então, temperatura, registro e validade. Esses três elementos aqui é passível da gente chegar, e aí realmente, né, a gente procura sempre fazer a comunicação de risco, faz orientações, mas ela é passível de uma interdição com a apreensão do produto. Por quê? Se o produto tem alteração de temperatura, eu não garanto segurança mais, né? Se ele não tem a validade, também não. Se ele não tem registro, também não, tá? Não tenho, isso aqui é um item, tá? Ah, não, mas a empresa não tem lá na gôndola, mas eu tenho como rastrear nos registros internos dela. Aí a equipe é soberana para definir se aguarda dar um tempo a empresa ajustar isso na gôndola. Mas lembrando que acaba sendo um risco, porque pode, se o PROCON passar na loja antes da vigilância, ele vai questionar por que a vigilância deixou um produto estar na gôndola sem esses dizeres aqui, certo? E a gente tem que entender que um órgão tem que respeitar o outro órgão. E a gente tem que respeitar quem? Porque nós trabalhamos para quem? Para o consumidor. Porque o nosso foco no SUS é a saúde do usuário. Quem está na assistência está preocupado com a assistência desse usuário lá. Seja na porta de urgência e emergência, numa UPA, no hospital de urgência, ou na atenção primária. Eu já trabalhei na atenção primária também como nutricionista quando entrei no município. Né? Mas na vigilância, o nosso foco é promoção e prevenção.
Se eu não conseguir fazer isso aqui, eu não estou fazendo promoção nem prevenção. Né? E aí a gente pode ter riscos de uma pessoa consumir um produto e adoecer por um produto que não está adequado, né? Claro que aqui existem outras etapas de cocção, de preparo, tudo bem. Mas sempre a matéria-prima, a qualidade da matéria-prima, ela é fundamental para a qualidade do produto final. Se você já viola a temperatura ou o produto não me garante registro, que a gente sabe que as redes que estão aqui não vendem produtos sem registros. A gente não tem tido mais esse tipo de problema, graças a Deus. Né? Nem de validade, normalmente isso não acontece. Mas a temperatura, sim, é um fator crítico e pode estar sendo violado porque o fabricante diz uma recomendação e eu estou fazendo outra, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário por cada item, pode ficar à vontade, que eu levo o microfone e a gente já faz. Até aqui tudo ok? Ninguém quer fazer nenhuma contribuição? Querem? Não? Quer? Pois não. Ah, não, então pronto, pode fazer, pode. Eu tenho lá uma sobrecoxa de frango. Sim. Do meu Fornecedor. Aí eu abro ela, faço a minha manipulação B1, B2. Na minha rotulagem eu preciso colocar todos os dados do meu fornecedor, é isso? Sim. Aí vamos só voltar um pouquinho. Como é seu nome? Emily. Emily, você pode identificar a sua rede, Emily? Super Show, né? Pronto. E aí você falou B1, B2. Tem sabe que tem nomenclatura que às vezes é só do seu serviço, né? Aí eu quero saber de você exatamente qual é essa etapa B1, B2, porque assim, a ideia é que a gente compreenda o processo do outro, B1, né? B2 são bandejinhas de isopor. Ah. B1 é menorzinha e a B2 é maior. Pronto. Você pode escolher alguns cortes especiais, tem cores também. Certo, aí você já está falando de uma outra questão. Você está falando daquele produto que eu tenho, que eu tiro da embalagem e eu coloco na bandejinha. Eu faço um fracionamento, que é o que a gente falou antes aqui, tá? Que às vezes isso não está claro para todo mundo. Isso é muito importante você ter trazido. Porque, vias de fato, isso aí também é um fracionamento com acondicionamento associado, porque eu faço um acondicionamento, eu tenho que manter a temperatura e tenho que trazer os dizeres do fabricante e o meu que fiz a manipulação, tá? Mas nem sempre isso está tão claro para a gente no processo da fiscalização. Essa é uma etapa que você tem que ir na sua B1 ou B2, né, que é o tamanhozinho da bandeja, que agora eu aprendi, é ótimo, né? Então, esse do tamanhozinho da bandeja, pronto, você está fazendo, mas está mais controlado, porque você já embalou, botou os dizeres de rotulagem, né? Esse que a gente está colocando é aquele que está lá na gôndola, sem embalagem e sem rotulagem, certo? Ou seja, o consumidor chegou, né? Ele vai lá, abre a porta da gôndola, aí ele pega o saquinho, tá? Que eu estou colocando assim, porque às vezes a gente começa a conversar e não ficou claro, tá? Por isso que perguntem para ver se ficou claro o que eu estou colocando. Então, coloco lá no meu saquinho e vou levar para dependendo da loja, pode ser que eu tenha que ir para o açougue ou eu posso ir direto para o caixa, né? Mas eu fiz a seleção das partes que eu quero levar. Eu e mais tantas outras pessoas. Quando é assim, é mais controlado, que é o que eu acabei dizendo no início. Isso é o que já acontece no açougue, né? Não tem nenhuma novidade. Só um minutinho, Ana, que eu vou tomar para você levar, porque não pode trazer água para cá. Não. Mas aí a gente leva de volta. Obrigada, Aninha. Então, nesse aspecto, esse seu processo tem maior controle. Não é que ele não entre aqui, porque o que você está trazendo, isso que a gente está colocando para o autosserviço, é o que tem que acontecer também lá na área do açougue, onde você tem, ou no balcão expositor, para um consumidor que chega e pede, que aí você está trazendo aí um outro fator. Eu tenho esse que eu manipulo, eu boto na bandejinha, que a gente vê isso também no supermercado, né? Tem aquele que está exposto lá no balcão do açougue, que o consumidor chega e pede para quem está no açougue, e tem esse outro, que é o que está lá no autosserviço, aberto que eu digo assim, sem a embalagem,
né? E tem o que está lá na gôndola com a embalagem do jeito que o fabricante já nos forneceu, né? Então, esse aporte aqui é pensando naquele que o consumidor vai lá e seleciona. Se ele está na bandeja, ele também tem que cumprir os mesmos critérios de validade, temperatura, tá? Mas aí já está na embalagem que você colocou no produto. Mas mesmo na embalagem do produto, eu preciso colocar esse registro do produto no órgão? Sim. Exemplo é Sim. PRF. Sim. Preciso colocar tudo na Precisa. etiqueta. Uhum. Mesmo colocando no adesivo, na etiqueta. Sim. Por quê? É justamente isso. A gente está trazendo aqui, né? E vai ser os encaminhamentos finais. A gente precisa ter um regulamento para os supermercados. A gente já viu isso e não é só por causa de produto de origem animal, não. É por causa de muitas coisas, né? Então, em função disso, é que a gente está trazendo aqui esse recorte desse tema, mas é para muito mais do que isso, tá? Então, até aqui está tudo ok? Pronto. Aí um outro critério, né? Acho que eu não estou na sua frente, não, né? Um outro critério. Alguém chamou? Oi, não. Quer o microfone? Não. Sim. A partir do momento que eu tenho uma ilha de uma gôndola ou no balcão, eu não tenho para o cliente falando da temperatura de conservação, eu não tenho muitas vezes algumas outras informações que teria na etiqueta. E aí, esse procedimento, o que a gente vai ter que fazer? Criar um cartaz específico e colocar. Sim. Principalmente porque a gente vai em vários estabelecimentos, em várias redes, e nenhum não tem nada. Sim. A partir de pouco tempo atrás, a gente vem fazendo alguns cartazes e colocando apenas data de validade. Mas nada mais além disso. Muito boa a sua pergunta. Exatamente é isso. É porque a gente identificou isso. Ou seja, você responde a uma rede, ela foi fazendo, aí como o doutor Eugênio disse, mas isso aí pode fazer, outros estão fazendo. E aí você faz, mas aí faz e não está todo mundo harmonicamente dentro da mesma sintonia do critério de risco, daquilo que a gente trouxe lá no início, né? Então, se o fabricante traz uma temperatura, né? O que a gente sabe na segurança dos alimentos? Eu preciso ter do fabricante, transporte, a minha manutenção e a minha exposição, né? Então, às vezes, eu devolvo uma mercadoria porque ela não está atendendo o critério que o fabricante recomenda que o transporte não está. Mas aí, na hora de eu colocar lá para venda, eu também não estou cumprindo. E aí, eu já violei um critério de segurança, né? Então, eu só me lembro de uma vez, acho que foi bem um pouco depois da 216, que a gente recebeu uma denúncia de que tinha um caminhão de abastecimento de supermercado que estava num posto de gasolina com o caminhão realmente desligado, tá? E aí eram toneladas de frango que sofreram abuso de temperatura. O LACEN disse o quê? Não analisa, o produto já não está adequado, porque se o fabricante diz que a temperatura é tanto, tem que ser tanto. Então, ninguém pode interferir nesse controle, nem o transporte, nem eu que estou na distribuição, tá? E nem o consumidor. Se isso não estiver claro para ele, ele vai estar violando isso e nós também. Nós, eu digo, enquanto setor, né? Mas muito boa a sua pergunta. Exatamente isso. A gente trouxe aqui também os elementos da rotulagem, né? Que vão estar expressos. Então, a manutenção do controle, essa questão da temperatura, a gente repete várias vezes dentro dos itens, porque temperatura é um fator de risco. Ele precisa ser extremamente acompanhado. Para isso, a gente tem que estar atento. Lá fala de temperatura, dos dizeres de rotulagem de temperatura do fabricante, registro de validade. Quando vem para o outro item, é manutenção do controle de temperatura de conservação de acordo com a recomendação do fabricante. Exatamente o que você perguntou. Ou seja, eu tenho que manter no meu processo os controles das temperaturas. Aí eu vou ter os registros, as minhas planilhas, daquilo que eu estou executando dentro do processo, tá? Antes e após a abertura da embalagem oriunda do fabricante. Eu tenho que garantir antes e após.
E esse após é o que eu estou colocando nos dizeres de rotulagem, que eu estou cumprindo o que o fabricante já preconizou como critério de segurança. Dá muito trabalho, gente. Essa venda de produto assim é muito trabalho. Mas aí é a questão do que o setor solicita, porque é uma necessidade de mercado. Do ponto de vista da vigilância, ela tem que dizer os critérios de segurança. Senão a gente perde o controle. E aí a gente está com um setor que avançou, mas pode ter um elemento dentro do processo que mancha todo o processo de avanço, entendem? Registro em planilhas com o controle de tempo e temperatura, bem como os controles do abastecimento, propiciando o controle da rastreabilidade dos fornecedores. Ou seja, eu preciso botar lá na gôndola, ter um critério do que o que eu coloco na gôndola, ele tem controle de temperatura do fabricante, porque pode ser que eu compre um produto da Sadia e ela tenha um controle. Pode ser que o da Aurora diga um outro. Pode ser que seja tudo igual, mas estou só dizendo assim porque pode ser que seja diferente. Mas independente do controle de temperatura, produto da Sadia, ele tem um critério dele lá. Registro dele é tal, não é isso? O da Aurora tem outro registro, o outro tem outro registro. Então, eu não posso misturar produtos. Porque senão o consumidor chega lá e diz assim, mas eu vim aqui, eu comprei, ó. Olha o problema que a rede pode passar, né? Eu vim aqui para comprar uma linguiça que era da Sadia, mas eu estou levando uma que eu sei que não é. Aí, de novo, viola o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que saber o que é que ele está levando com registro, temperatura e validade. Porque o registro vai ter o nome da empresa, que foi o que ela trouxe muito bem, né? Ou seja, é trazer para dentro da embalagem, se for a B1, B2 ou se for lá na gôndola, mas na estampa do vidro da gôndola tem que estar expresso os dizeres de rotulagem, que eu teria na minha bandejinha, mas como não tem bandejinha porque é o autosserviço, eu tenho que botar lá. E aí eu tenho que ter um controle. Em que sentido? Do abastecimento. Não, hoje eu vou estar abastecendo que linha de produto. Então, isso tem que ser acompanhado muito de perto pelo colaborador e com uma supervisão muito direta. Porque senão você vai ter misturas de produtos de mesmo tipo ou de tipos diferentes, que a gente ainda vai colocar aqui, para não ter contaminação cruzada entre um tipo de produto e o outro que está lá. Até aí está tudo, né? Pois não. Tudo que você tiver no dizer do fabricante, ele tem que ser transcrito para os dizeres da rotulagem. Por quê? Quando você fala em rastreabilidade, você fala validade, lote, tipo de empresa que fabricou o produto. Se der um problema, né, em algum produto desse, eu chegar na empresa, eu preciso rastrear, porque para a indústria, ela produziu naquele dia da validade tantos produtos com não sei quantos lotes. Ela vai querer saber qual é o lote que deu o devido problema. Entende? Como no dia que a gente não foi, a denúncia veio que tinha um perigo físico numa linguiça. Tá? Era um plástico dentro da própria linguiça. Então, para a indústria, para ela rastrear qual foi o lote que deu problema do perigo físico do plástico na linguiça, eu preciso saber validade e lote, se ele tiver lá. Tem empresa que pode não ter, mas no geral, elas têm os lotes, porque os lotes são as partidas da fabricação. Ela consegue, vamos dizer assim, reduzir o bloco da produção para ela acompanhar melhor os critérios de segurança, tá? Então, se tiver o lote, bota o lote. Se não tiver o lote, e aí você não tem como, você bota a validade, o fabricante, tudo o que você tiver da informação. E isso tem que estar, que é uma coisa que nós já identificamos na vigilância, né? Que outras áreas já avançaram muito nisso, mas a área de alimentos ainda precisa avançar, é a questão da qualificação do fornecedor, gente, tá? Então, se a gente não tiver isso muito bem elaborado e acompanhado no setor,
Isso não é uma planilha só, a gente tem em papel, né? A gente precisa ter isso planilhado com um programa, um acompanhamento, aí você consegue rastrear tudo, tá? Mas se você não tem essa qualificação do fornecedor, a qualificação é isso. É a data de validade que ele me determina, é a temperatura que ele coloca, quem é o meu fornecedor, quanto ele me enviou, que lote ele me enviou, né? Porque na hora que der um problema, eu consigo rastrear, tá certo? Inclusive, a questão da rastreabilidade para produtos de origem vegetal, que tem tudo a ver com qualificação de fornecedor. E a gente ainda chega em muitos supermercados e a rastreabilidade não está muito bem definida dentro da empresa. Ela não tem essa informação muito clara. Tá? Então, esse primeiro item eu acho que ficou claro, né? E o outro é o registro, né? Em planilhas com os controles de tempo e temperatura. Isso aqui eu coloquei, não foi, gente? Perdão. Do abastecimento e da rastreabilidade. Manter os produtos cárneos e carnes separados por tipo, para não propiciarem riscos de contaminação cruzada. Isso já é muito mais do que praxe. Se a gente vai lá na área do açougue, o que é que a gente sempre... Isso já é a prática nossa. É estar separado os produtos cárneos das carnes e dos frios. Só que a gente vê muito ainda os produtos frios misturados com os produtos cárneos, né? Lembrando que as carnes em geral, né, ou mesmo os produtos carnes, você pode vir a fazer algum tipo de processo, mas no caso de frios, no caso especificamente de queijos, né, nem tanto o presunto, esses outros que também são considerados produtos carnes, mas os queijos sim, né? Normalmente, muitos você vai consumir sem nenhum tipo de controle de temperatura. E além disso, é um outro tipo de produto com a outra microbiota e você está propiciando ali riscos de contaminação cruzada, né? Então, se vai colocar o presunto na bandeja, logo próximo à embalagem, porque muitos supermercados já colocam a embalagem original lá na frente, que já deve ser uma exigência, talvez, do PROCON, né? Para que você consiga identificar que aquele presunto... Pronto. Só que lá na gôndola eu não tenho como botar. Então, eu estou transferindo para a parte de cima da gôndola os dizeres que eu teria lá no açougue, certo? Mas a separação aqui, está claro que a gente tem que manter a separação por tipo de produto, tá? Uma outra coisa importante, a gente sabe que o consumidor, ele interfere diretamente nos riscos da contaminação dos alimentos. Isso não precisa ser só para carnes, venda a granel. Às vezes você tira um produto lácteo lá de uma gôndola, aí o consumidor resolveu que ele não vai tirar, não vai mais levar, né? Aí ele deixa lá, muitas vezes no meio do salão, você tem que ter um colaborador para pegar em tempo hábil, para não violar a temperatura e voltar de novo para a cadeia de frios, né? Esse deve ser o adequado. Mas ele já tirou da cadeia de frios, do controle, que o fabricante recomenda e já deixou ele, muitas vezes, um tempo circulando na loja e depois para ir para a venda, né? Para pagamento, a parte final. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se eu tenho colaborador, eu preciso dispor de colaborador para acompanhar esse processo, né? Porque esse colaborador é o que vai estar fazendo as reposições, fazendo os registros da temperatura e acompanhando o tipo de produto. Porque senão, se não tiver esse colaborador acompanhando, você vai perder o controle. Você vai botar um produto, depois você vai botar outro, um tem uma validade, outro tem outro, uma marca, depois é outro, tá? E proceder à supervisão, né, direta da manipulação dos consumidores dos produtos expostos, ficando sempre expressa a proibição dos critérios de segurança, bem como outros hábitos ou atitudes que propiciem riscos de contaminação. Então, é importante ter uma chamada para o consumidor. Isso daí a empresa pode optar, né? Ou ela coloca isso no cartaz, na frente da gôndola, ou ela utiliza daquele sistema de mídia que fica muitas vezes passando informação sonora dentro do próprio supermercado, né? Isso vai depender muito da rede.
Mas é importante também tanto fazer a supervisão quanto fazer essa comunicação para o consumidor. E aí a gente vem, quando você for fazer o abastecimento das gôndolas, né, seguindo os critérios relativos ao mesmo tipo de produto, mesmo fabricante e as informações sobre validade, rastreabilidade e registro do órgão competente. Isso aqui é o controle do abastecimento, né? Se eu fiz o primeiro abastecimento de uma empresa, por isso que eu estava colocando aqui, é importante definir por dias. Porque se você for botar no mesmo dia, na mesma gôndola, produtos diferentes, você vai perder controle sobre isso. Tá? Isso aí são os mecanismos que vocês precisam internamente avaliar para garantir a análise de risco e o gerenciamento do risco. Apresentar o registro e o cumprimento do POP de higienização das gôndolas, disposição da câmara fria e de outras etapas na cadeia de comercialização. Que a gente entende que aqui eu tenho um equipamento que eu vou estar abrindo e fechando várias vezes, né? Porque cada vez que o consumidor, ele vai estar abrindo e fechando. Então, o nível de critério de controle dessa temperatura tem que estar muito expresso. E, consequentemente, ele é uma área muito mais suja do ponto de vista do processo, da manipulação, do que uma área onde eu pego um produto embalado, coloco e alguém levou, né? Porque se eu optar por utensílio, vai ter um utensílio lá dentro, vai ter um processo. Não, eu optei pela luva, então eu tenho que ter aonde eu vou fazer o descarte da luva. Se vai ser a luva, então, o álcool a 70, ele não foi... Nós ainda estamos com o nosso decreto publicado na época da pandemia que está vigente. A sanitização das mãos ainda é utilizado o álcool a 70, tá? Então, esse é um procedimento que precisa pensar na higiene do equipamento, né? Para não ter comprometimento do processo. E dispor de termômetro, né? Claro, não tenho condições de acompanhar, o colaborador está acompanhando, porque também tem pessoas que abrem a gôndola e deixam. Pronto, aí tá aí. Por isso que tem que ter um colaborador na supervisão, porque ele percebeu que o consumidor deixou, ele vai lá fechar. Porque senão o meu controle vai dar errado. Eu vou monitorar e ele vai dar não na temperatura do fabricante. Tá? Então, tá dando pra gente ver que apesar de parecer que é simples, é complexo. Não tem nada de simples. Mas também não tem nada de impossível. O Estado reforçou que estava tendo problema em algumas redes, em alguns municípios, de estarem lá temperando coxinha, asa, bife, deixa tudo temperado para vender na área do açougue temperado. E não pode, porque isso não é o papel do açougue. O açougue é controle só físico, tá? Agora, a empresa que tem benefício, que no caso faz beneficiamento, sim. Outro item importante, né? Essa portaria aqui, né? Todo mundo já conhece também, não é? É a portaria que fala do padrão de identidade e qualidade da carne moída. Tá? Então, essa é uma portaria que o próprio órgão, né, do Ministério da Agricultura publicou, mas ele acontece na rede do varejo. Ou seja, quem faz a inspeção e acompanhamento somos nós. E aí ele diz qual é o tipo de carne que você pode colocar, como é que você deve identificar, quando é que você deve realmente fazer a moagem da carne. Então, isso a gente sabe que normalmente é uma prática de todos os supermercados terem carne moída. Então, tem que cumprir o requisito do padrão de identidade e qualidade que está aí. E aí a gente vê que só aqui a gente já tem para dentro da parte do setor de produto de origem animal, fora outros setores. E a gente aqui nem colocou a questão dos ovos, que está lá na 727, que é a nova de rotulagem, né? Que diz que ovos devem estar conservados preferencialmente sob refrigeração. Isso vai lá na área de estoque, vai lá para a área de vendas, né? Então, a gente vê que aí é um outro produto de origem animal, que também não está seguindo muito esse critério. Tá? Eu nem coloquei aí, porque já tem um regulamento, 727. Quando a gente for colocar na lei do supermercado, ela vai ser uma base de referência. Mas se a gente for pensar, aqui já tem regulamento suficiente que subsidia
você agrupar tudo e dizer, cumpra aqui, para não ficar esse, olha aqui, olha ali, eu não estou sabendo desse item, né? E aí englobaria também a questão da venda do produto, vamos dizer, que seja essa terminologia, né, do autosserviço. Porque a granel a gente já identifica que em outras áreas também já tem isso, como na área de supermercado. E aí a ideia nossa, né, é que, isso aí eu gostaria até de escutar de vocês um pouco mais sobre isso, é que ano que vem a gente já tenha a elaboração desse marco regulatório, né? Porque assim, se nós, aí alguém poderia dizer assim, mas Sônia, você disse que não tem uma lei que proíba. Porque dizer assim, não tem como proibir o autosserviço, não tem. Mas tem como a gente intervir aonde? Nos critérios de segurança, porque eles já estão balizados. Temperatura, todo mundo já sabe disso. Isso está em outras leis do Ministério da Agricultura, nas leis da própria vigilância, né? Rotulagem, a gente tem várias legislações de rotulagem. Não é isso? Agora, realmente, o autosserviço não tem proibição em canto nenhum. Mas, se você chega no estabelecimento e ele não atende o critério de segurança, você vai impedir aquela comercialização porque ele não atende o critério de segurança, né? Que já está previsto em outras leis, inclusive do Código de Defesa do Consumidor, né? O decreto foi a que a gente publicou na época, como é seu nome? Ana Luísa. Desculpa, Ana Luísa, realmente eu falei bem superficial. É o decreto 12.056 de 2020. Ele foi publicado na época da pandemia, mas ele é pandemia e pós-pandemia. Então, como ele não foi ainda atualizado, né, já está para revisão, mas não foi atualizado, mas ele está vigente. E ele fala lá da questão da carga horária para capacitação, que a 216 não diz a carga horária. Lá a gente já define como 12 horas, diz que a periodicidade ela é anual, diz que a revisão do manual de boas práticas é anual também, diz que deve ter a coleta de amostra para quem é serviço de alimentação, que tem alimento pronto para consumo, né? Tem a guarda de amostra, como é que isso se dá. Pronto, são os 3 elementos. E o álcool 70 que está lá previsto, né? Como a gente ainda não teve a revogação do decreto, ele está vigente. Então, para os processos de desinfecção das mãos, a gente entende que lavar as mãos com sabonete, inodoro e antisséptico, como está na 216, é o ideal. Não tem nessa condição, eu tenho que ter um meio eficaz de sanitizar as mãos. Na questão do autosserviço, ele é fundamental, né? Porque eu não tenho condições, que pode ser, né, que uma luva, ela rasga, né? Então, eu preciso garantir que a mão de quem está fazendo o manuseio esteja sanitizada, né? E aí a gente precisa realmente ter esses controles. Como isso já é comum em autosserviço de pão, ou ainda vai em alguns restaurantes, eles ainda têm as luvas ainda, né? E ainda tem o álcool para a gente utilizar. Então, no decreto, realmente ainda está lá mantido, tá? E eu entendo que isso é uma medida de segurança que a gente não deve alterar, porque a pandemia trouxe para a gente mudanças de comportamento, inclusive na questão da higiene das mãos, que é fundamental para o controle, né? É um critério de risco bem importante, tá? Então, a ideia nossa da Vigilância Sanitária de Natal, junto com a Suvisa, é a partir do ano que vem a gente já ter esse regulamento específico que traga tanto a questão da venda da carne, né, nesse formato, né, de autosserviço, vamos dizer assim, como também trazendo os outros elementos que a gente identifica que são riscos. Fora a questão dos pets, gente. Ninguém nem tocou nesse aspecto, né? Porque esse ano a gente já teve um momento com vocês falando sobre essa questão do pet, né? Mas, assim, tem uma lei do município que deixa claro que aonde tem manipulação de alimentos não pode entrar com pet. Só que a gente vê que nos supermercados, né, o que acontece? Para que eu possa garantir que um consumidor, que muitas vezes, como já tem a previsão na lei, que ele tem uma dependência afetiva do cão,
que é o que está permitido na lei, é quando ele tem dependência afetiva. Ele comprova para vocês que tem, apresenta a vacinação, apresenta os critérios, entra no carrinho e tem acesso ao supermercado. Porque assim, o que a gente estava até conversando um dia desse? Se você deixa os animais entrarem, né? E a gente entende que as pessoas que os têm, os amam. Eu tenho 2, e se eu não tivesse, independente de ter ou não, você tem que respeitar, né, as necessidades de cada pessoa. Mas a gente respeita, mas tem que pensar que lá é um estabelecimento de alimentos. Então, tem pessoas que fazem degustação no supermercado, você tem alimentos prontos. Se o animal entrar com pulga, com carrapato, você tem um outro contaminante, mesmo que você faça desinfecção do ponto de vista de dessensitização, né? Mas é mais um outro critério. Aonde é a área que eu faço a lavagem dos carrinhos? Porque tem que ter uma área adequada para isso, tá? Então, isso também precisa entrar no novo regulamento. Porque, via de fato, hoje tem esses arranjos, né? As empresas fazem o carrinho, estão lá, mas é um outro agravante dentro do estabelecimento. Então, se a gente for pensar mesmo, já dá para identificar que dentro do supermercado, embora é o setor que mais avançou, a gente tem várias coisas de risco que a lei que a gente utiliza não dá conta, né? Tem ela, assim, pulverizada do ponto de vista geral. Você pega uma rotulagem aqui, você pega o controle de alergênico ali, de outro, né, de outro elemento, mas não dentro do escopo de um regulamento específico para o supermercado, né? E isso aí eu acho que é fundamental, inclusive reforçando a rastreabilidade. A gente, de novo, quando vai pegando os dados do PARA, os dados do RAMA, a gente vê aí a necessidade de fortalecer, de novo, a fala da qualificação do fornecedor e a forma como eu faço essa exposição, né? Então, a ideia era que a gente pudesse trazer essas inquietações e, ao mesmo tempo, já, vamos dizer assim, né, contar com o apoio de vocês, porque na hora que a gente fizer a elaboração de um marco regulatório específico, a gente precisa, né, a gente não é a Anvisa, que faz consulta pública, né, e o papel da Anvisa realmente primordial dela é a questão do marco regulatório. Nós não, nós fazemos programas de monitoramento, a gente faz ação de educação em saúde, inspeção e também complementa os marcos regulatórios da Anvisa. A ideia nossa é essa complementação. Mas na ideia da complementação é também que a gente pudesse depois socializar com vocês o documento, tá? Para que vocês possam também opinar. Isso aí é uma forma que eu vou ver junto com a SURNE, como a gente pode estar, vamos dizer assim, enviando, né? Trabalhando, apresentando e depois vocês darem um retorno, para que a gente possa ter isso de forma mais estruturada e mais robusta, né? E com a participação do setor regulado. Porque todo marco regulatório deve ter a anuência do setor regulado, tá? Dentro do que a gente colocou, qual foram as dúvidas que vocês mais sentiram dentro do processo de vocês do dia a dia? Foram muitas, foi? Não, mas não vamos pensar nisso, não vamos pensar assim, não. Vamos pensar que a gente vai estar avançando nesse processo, né? Porque, assim, é complexo, a gente sabe que é complexo. Mas olha só, vocês imaginem, se para vocês é complexo, vocês imaginem para o órgão de controle sanitário nosso, né? A gente tem uma responsabilidade dupla e tripla, né? Primeiro, que a gente não pode impedir o setor de avançar aquilo que é necessário para ele, né? Ao mesmo tempo, a gente respeita que esse setor avançou muito, então ele merece essa credibilidade, né? A gente não tem onde, vamos dizer assim, se respaldar para dizer que isso não pode acontecer, e ao mesmo tempo a gente está preocupado com o consumidor, né? Então é muita responsabilidade, não só para vocês como para a gente. Por isso que nós entendemos que era importante chamar esse momento, né? Eu entendo que a gente fecha com chave de ouro
O que a gente começou no início do ano falando de rastreabilidade, depois o fórum e agora. E se é exigente para vocês, para a gente também. Agora, o que a gente gostaria, na perspectiva do que a gente traz, é que esse material ele vai virar um documento técnico, vai ser encaminhado para a SUNE, para encaminhar para vocês. Até porque a SUNE, né, Dr. Gilvan, mais Eugênio, já tinha feito contato comigo. Eles não conseguiram finalizar o documento, mas eles já informaram que isso vai chegar oficialmente para a vigilância, não é para uma rede, é para a SUNE. Porque isso já é uma prática de quase todos os supermercados, se não todos, né? Embora apenas uma rede nos consultou, as outras já começaram. Entende? E aí a gente, só um minutinho, Jania, só um minutinho. Então a gente fez o quê? Uma consultou, mas a gente já tinha identificado que uma ou outra realizava, né? E alguém poderia dizer assim, mas realizava e a vigilância não se antecipou. Na hora em que a empresa nos consultou, foi uma forma de antecipar. A gente tinha que responder. E responder de forma lúcida. Não é o que eu acho. É o que está na lei. Se tem ou se não tem. Agora, claro, vamos dizer, a gente tem até o feedback, né, da própria SUNE de que o número de vendas aumentou muito nos supermercados com a perspectiva do autosserviço. Né? Mas, então, se aumentou, investe. Se eu preciso investir em mais controle de temperatura, num profissional, num colaborador, aí eu vou ter que investir. Nos dizeres de rotulagem, não tem problema. Né? Porque, assim, tudo autoriza-se, mas se chegar lá e a empresa não está cumprindo, ela pode não executar porque ela não está cumprindo com o processo. Não tem problema nenhum. Mas a gente entende que, até agora, nós sempre conseguimos avançar. E não vai ser agora que a gente vai retroceder, não é isso? Porque na hora em que a gente faz as coisas com a transparência, com a verdade, com o profissionalismo e com a lógica de risco, a gente consegue avançar, tá? Mas claro que a vigilância tinha que ter um posicionamento baseado no que ela trabalha, que é a lei, e não do que eu acho. Senão, aí a gente não está sendo profissional, né? Isso daí é uma coisa que a gente não pode abrir mão. A transparência, o respeito e o profissionalismo. Isso é algo que eu não abro mão, né? A gente, quando trabalha com as pessoas que já nos conhecem, é algo que a gente não abre mão. Então, o que a gente espera é todos nas empresas executem os processos que estão postos. Senta com a equipe, organiza o processo e vê a melhoria desse processo, tá? Não vamos pensar em multa, nada disso. Não pode ser que não aconteça. Pode ser que aconteça, com certeza. Mas a gente não deve pensar nesse aspecto, né? Porque senão a gente desqualifica o diálogo. E a ideia do diálogo é que as pessoas possam entender os riscos e, a partir dos riscos, tomarem as medidas, né? E eu sei que aqui eu tenho um público seleto de profissionais competentes, engajados, comprometidos. A gente tira porque está aqui, a sala está cheia, para trazer um tema que e a gente sabe que lá na prática é igual a nós, né? Lá tem muita coisa esperando por nós, mas a gente para vir. E isso é respeito, isso é profissionalismo. Se eu não tivesse preocupado, eu estaria lá, não estaria aqui, né? Então, entendendo isso, eu fico tranquila de que não vai ter esse negócio de multa, esperamos que não tenha nada disso. Aí, Janiela, sua pergunta é muito importante, né? Até porque, assim, Janiela foi uma das pessoas das redes que mais nos consultou sobre esse processo. Agradeço aí a empresa, né, pela preocupação e a lisura nessa consulta para nós. Tá? Eu não posso aí colocar o produto imerso em água, entendeu? Deixar o produto em temperatura ambiente, isso não é um descongelamento técnico adequado para o produto. Então, aí é que mora o grande perigo, porque aí eu vou ter um produto que vem com uma carga de contaminação, mantendo ele no congelamento, eu vou alterar isso se eu botar ou em temperatura ambiente ou botar água, que não deve ter, porque eu vou aumentar a atividade de água, o produto vai ficar mais risco para a contaminação,
eu vou estar alterando o que o fabricante não me diz. Aí eu não posso. Eu não posso alterar em nada que o fabricante recomenda. Tá? Porque senão, aí o que acontece? Se a vigilância disser isso, a gente está infringindo as leis do Ministério da Agricultura. Tá? Eles foram consultados quando a gente foi responder. E a orientação deles foi: o comércio é de vocês. A gente só está preocupado com a indústria. Mas então, se a indústria diz tal, você cumpre no comércio o quê? O que está na indústria. Porque senão eu estou desautorizando um critério de segurança que a própria indústria já definiu no rótulo do produto. E isso aí a gente não vai poder aceitar. Aí, nesse ponto, é como ela disse: se a gente identificar o produto ele foi violado a temperatura, não tem critério de registro, nem validade, e esse critério aí de congelamento para resfriamento sem cumprir o fabricante, não precisa pensar. Autua, apreende e descarta o produto. Porque eu não posso passar para frente, entendeu? Não posso. Isso é inegociável. Certo? Porque isso aí já está previsto nas leis do próprio produto, do próprio Ministério da Agricultura, lá na indústria. Mas o comércio é para manter a cadeia no mesmo critério de segurança. Se não fosse, então a gente não precisaria controlar a temperatura do veículo, controlar a temperatura da minha câmera, nem da gôndola que eu estou botando quando ele estava embalado. Não mudou nada. Só mudou que eu tirei da embalagem, vou transcrever o que está na embalagem para cima da gôndola e fazer os controles. Certo? Claro, vai me dar muito mais trabalho. Mas foi uma opção do próprio setor. É uma opção do consumidor. E a gente fez o quê? Definiu as condicionalidades, baseado no critério de segurança. Tá certo? Então, isso é realmente inegociável. Critérios de segurança, de tempo, temperatura, registro, validade, não tem como. Porque senão a gente viola uma lei do Ministério da Agricultura e ainda viola a lei do Código de Defesa do consumidor. Tá? Isso tem que estar bem claro, porque na hora que a gente mandar o documento para o senhor, para todas as empresas, a gente vai botar os considerando, baseado no RISPOA, baseado no Código de Defesa do Consumidor, baseado nesse decreto da carne moída, vou botar até dos outros, tá? Então, isso é bem importante. Você tinha levantado a mão, não foi? Foi não, amor. Pode perguntar. Boa tarde. Quer o microfone? Em questões burocráticas sistemáticas, geralmente acontece de alguns produtos, por exemplo, carré suíno, a gente utilizar um código carré cerrado geral, para não ficar carré Aurora, carré Copavel, carré, até porque isso, quando você vai olhar no sistema, às vezes tem estoque em um, falta em outro, por uma troca de venda. Nesse caso da identificação do produto lá na ilha, a gente precisa ter alteração também desse tipo na etiqueta? Sim, sim. Muito boa a sua pergunta. Seu nome mesmo? Jéssica. É fundamental isso, Jéssica. Que é a mesma coisa que eu coloquei aqui, a qualificação do meu fornecedor. Porque na hora em que está na embalagem, que já veio da indústria, ele traz tudo. Então, eu estou isenta dessa preocupação. Ah, mas eu resolvi tirar a embalagem, vou colocar ele para o autosserviço. Aí eu preciso saber que tipo de carne é, de que empresa foi. Porque o próprio consumidor depois, ele pode dizer, não, mas eu pensei que eu estava comprando outro tipo de carne. A empresa me lesou nessa história desse tipo de carne que eu estou levando. Ou então, do fabricante. Ou então, ele teve um problema em casa. Aí, quando ele vier para você, você não vai saber qual foi a marca que esse consumidor comprou que deu esse problema. Não vou saber. Então, para além de estar na gôndola, eu tenho que melhorar. De certa forma, esse processo, ele vai forçar o setor do varejo a trabalhar com a qualificação do fornecedor, que lá para o açougue também já tinha que ter. Porque a gente estava discutindo isso tecnicamente. Muitas coisas que a gente está vendo a ponta do iceberg no autosserviço, também tinha lá no açougue. Se a gente for pensar isso que a gente está dizendo aqui, também está lá no açougue. Né? Só que a gente não percebe tanto, porque fica muito mais crítico quando eu vou me autosservir, quando eu tenho que abastecer. Mas ele é a ponta do iceberg, porque lá embaixo, lá no açougue também tem. Entendeu? Então, é por isso que eu trouxe aquele primeiro slide, a questão da análise do risco.
Eu preciso saber a minha política de compra, meu fornecedor, de quem eu compro, tá? Tem isso muito bem definido na qualificação do fornecedor, onde eu vou colocar ele no açougue, onde ele vai estar embalado e onde ele vai estar no autosserviço. Aí eu vou rastrear bem direitinho. E até, gente, uma coisa que a gente tem percebido, né? Não coloquei aqui não, mas em alguns estados o autosserviço é mais para frangos e linguiças, tá? Não é para todo tipo de produto, todos os tipos de carne. Justamente por esse risco da contaminação cruzada. Então, eu vou botar linguiça só aquele fabricante, porque aí eu sei que é só ele no espaço de linguiça, no espaço de frango, no espaço de carne. Senão, a gente corre aí o risco da contaminação cruzada, tá? E isso é importante a gente estar bem atento, porque a permissão não é porque isso pode acontecer sem o controle, tá? Então, precisa realmente rastrear e isso está bem identificado. Eu fiquei um pouco preocupada quando terminou agora, que achei o ar de vocês tão preocupado com o tema, né? Eu acho que em vez da gente trazer assim, talvez algo mais leve, ficou mais preocupante, né? Não, mas eu acho que é Mas uma orientação porque importante, né? gerou muita dúvida assim quando começou realmente essa história de a granel. Qual a embalagem que você coloca? Porque tem várias, existem, o pessoal coloca de várias formas. Sim. Já vi em cuba de plástico, já vi em cuba toda quebrada, cuba de inox, Em mesas abertas. Sim. Então, assim, e não existia nada original. não existe nada original. Então, a gente acha que realmente precisa... Exatamente, porque eu acho que foi bem a fala do Dr. Eugênio no início, né? Às vezes, né? Por isso que é muito importante a gente sempre estar aberto no diálogo. Porque às vezes o que nos distancia é o que nos devia nos aproximar, exatamente, né? Porque às vezes a gente fica, não, mas é o óculos, será que não vai dar? Será que vai ter a multa? Aí a gente vai se distanciando, onde na verdade a gente precisa se aproximar, né? Porque o nosso foco é o mesmo, é o consumidor. Independente de que vocês trabalham vendendo produtos e tem uma lógica de lucro, mas eu tenho certeza que quem está aqui não está preocupado só com lucro, está preocupado de segurança. E nós também. Se a preocupação é a mesma e o foco é o mesmo, não tem para que o distanciamento, né? Então, a partir da consulta de uma determinada rede, né, a gente internamente começou a identificar, né, vamos dizer assim, discrepâncias nossas de compreensão interna, como também externa. Isso que ela está colocando é extremamente pertinente, né? Ou seja, uma rede faz de um jeito, outra faz de outro, outra leva com mais um critério, outra faz de outra forma. E na hora em que a gente chama, a gente dá uma certa harmonizada. E é o que a gente gostaria realmente de vocês, né? Até porque já ficou isso oficializado com o Dr. Eugênio, o Dr. Gilvan, é que ele vai mandar esse documento institucional como a SURNE, certo? Porque não é mais só uma rede, são todas ou a maioria de todas, né, das redes. Então, ele vai fazer essa consulta à própria vigilância e a gente vai estar respondendo isso de forma mais robusta com os elementos dos considerandos de cada lei e dos critérios de segurança. Só que, no processo da inspeção, a gente já está cumprindo isso aqui. Quando a gente foi para as inspeções, já foi baseado nisso, o que a gente respondeu. A empresa que nos consultou foi muito objetivo, direto, sem muito detalhe, mas já contemplando esses elementos. E aí, hoje, a gente chamou, né, as redes, né, fez o convite para que a gente pudesse aí socializar essa forma de conduzir o processo, tá? E a gente vai deixar os nossos telefones e e-mails. Quando vocês tiverem alguma dúvida, embora a gente vai, né, emitir o documento para a SURNE, mas quando vocês tiverem dúvida, é só nos consultar, tá certo? Não tem problema, a ideia é que a gente vá avançando no processo da construção. E tudo que é construção exige tempo, né? Exige tempo e exige a parceria, tá? Então, a preocupação, claro, ela é natural de quem tem responsabilidade, mas nada que seja impossível. É simplesmente desafiador. Ele vai desafiar a gente pensar na qualificação de fornecedor e estampar isso no que eu estou ofertando também lá, seja no autosserviço, seja para outras
outras linhas de produto, inclusive produtos, como a gente viu aí na questão do glúten, tá? Que às vezes pode parecer menos importante, mas é igualmente importante. Essa questão do ovo, como Sim. está sendo hoje essa questão do ovo? Porque assim, você falou que tem lá que precisa estar refrigerado, tanto no depósito quanto no transporte, porque nem no transporte Agora, ele está fiscalizando. isso. Na verdade é assim, o transporte ele sai direto do produtor, via de fato, isso, das granjas, né? Via de fato já deveria sair de lá. Essa sua pergunta é fantástica. Porque se a gente chegar lá na Ceasa, a gente pegou vários problemas com as empresas de lá, que os transportes também não vinham, né? Então, aí é um problema que já envolve o próprio Ministério da Agricultura ou IDIARC, se for uma empresa que só tenha a inspeção estadual. Mas, acontecendo isso, vocês precisam notificar as empresas e podem informar as vigilâncias. Porque a gente pode mandar documento oficial para o IDIARC ou para o Ministério da Agricultura dizendo produto tal está saindo da granja sem a temperatura. Como é que a própria Ministério da Agricultura bota no rótulo preferencialmente refrigerado se ele não é transportado refrigerado, né? Eu acho que, assim, pelo menos aqui em Natal, todos os fornecedores. Não, concordo com você, exatamente. Mas isso é um processo que a gente vai forçando a cadeia a ir se organizando. A gente só precisa também trazer essa responsabilidade também para o próprio setor, tá? Vocês avaliam essa questão do ovo? Por exemplo, às vezes quebra um ovo numa bandeja. E existem algumas orientações internas do próprio fornecedor que você tem que ir lá abrir, tirar aquele e fechar novamente. Isso acho que é uma situação que acontece em todo lugar. Olha, Angélica, assim, essa orientação dele é do fabricante, né? Se ele der essa orientação, pelo menos a gente não tem na legislação nada dizendo sobre isso. Que o fabricante embala e depois, porque vamos dizer, quem é que embala um ovo nos estoques? É quem fabrica. A gente não vai fazer isso no comércio. Porque quando é em outra área, você não pode abrir um produto de origem animal e fazer violação e alterar isso. Então, se realmente essa recomendação chega para vocês, o que a gente orienta é que vocês peguem isso por escrito. Mas eu não conheço essa recomendação dela por escrito. Essa lógica aí é de não ter perda do produto da bandeja, né? Porque você tira um, bota o outro, mas aquele lote que está ali, daquele ovo que botou, não é mais o mesmo que estava, né? O CIF é baseado naquele produto. Quer dizer que eu tirei um produto, botei outro, qual é? Então, eu não conheço essa recomendação, tá? Do ponto de vista sanitário, não conheço. Mas vocês podem pedir isso por escrito, até para ter uma evidência. Mas eu não conheço ela porque você altera completamente os dados que tem na embalagem do produto, inclusive do próprio CIF do produto, né? Que pode ser o CIF, mas o lote, a validade é outra. Então, você tirou um, tem outra validade, tá? Mas em relação à refrigeração, vocês veem que tem lá preferencialmente. A gente nem tem cobrado muito excessivamente isso. Mas se a gente fosse levar em conta a 727, teria que cobrar isso que está lá. É uma coisa que não é da Anvisa, é do Ministério da Agricultura, mas está dentro da legislação da própria Anvisa, né? Pois não. Não, a 727 ela já entrou em vigor, na verdade, né? O que a gente tem acompanhado nas empresas em geral, vamos dizer, quando a gente foi na Ceasa, nas empresas que a gente foi, é a questão de que ela também não acondicionava na refrigeração, só que é um estoque muito grande só de óleo, então teria que ter o controle de temperatura. Nos supermercados também a gente pode trabalhar com o quê? Com cronogramas de execução, onde a empresa pode dizer quando vai fazer a melhoria. Mas é uma melhoria que ela precisa pensar em fazer, porque isso já está dentro da legislação da 727, que já entrou em vigor, porque a 727 substitui a 259. Só que ela trouxe a mais esse elemento dos ovos dentro da 727, tá? Então, aí vocês começam a ver o quanto essa área de supermercado ela demanda para todos nós, né? Demanda muito, para nós e para vocês. A 727, ela está dizendo qual a refrigeração? Não, ele disse só, se eu não me engano, não me lembro de qual aqui, vou ficar até te devendo, se tem a margem da temperatura. Mas ele diz preferencialmente sob refrigeração.
Essa é a fase que ele tem realmente lá, tá? Mas vocês, no caso, o Cida está com os e-mails de todas as empresas, não tá? Pronto, a gente pode mandar para vocês a apresentação, que eu vou pedir para ela mandar. Se vocês quiserem que a gente mande para a Cida, ou a gente mesmo mandar todos esses regulamentos que vão compor a nova, né, a perspectiva da elaboração do regulamento técnico, né, que são esses aqui. Desses aí nem vai entrar para o suplemento nem NBCAL, né? Porque eu acho que ainda são dois segmentos. O NBCAL, na verdade, porque a gente nem acompanha muito, né, Angélica? Deveríamos, mas a gente é muito falho nessa fiscalização de bicos, mamadeiras e alimentos infantis, né? Por falta até de qualificação da própria Anvisa no sentido da gente acompanhar isso, tanto supermercado como farmácias, né? E do PECAL, sim. Aí o do PECAL a gente tem condições de acompanhar, porque ela é bem expressa da contaminação cruzada entre o que tem o alergênico e o que não tem. Então a gente pode tanto na produção quanto na comercialização. Agora o NBK é que a gente talvez tivesse que dar um outro acréscimo aí para dar essa visibilidade, né? A Angélica, como trabalha com essa parte do aleitamento materno, né, Angélica? Ainda no Estado, a gente sabe que o quanto a gente sofria lá na questão de não ter a fiscalização das vigilâncias em relação ao NBK. Mas é falta de qualificação também das equipes, sabe? Para estar olhando essa parte de bicos, mamadeiras e alimentos infantis. Essa questão de recebimento, controle, né, de recebimento por temperatura, é muito complicado, porque assim, embora a gente treine o pessoal que vai receber planilhas, termômetro, tudo, a gente sabe que o pessoal, principalmente na segunda-feira da vida, todo mundo uma vez só, parece que eles combinam, né, no WhatsApp, gente, vamos chegar todo mundo 7 horas da manhã, todo mundo chega. Aí eles descem, conversam, desliga caminhando. O que a gente faz? A gente manda ele voltar no outro dia com outro lote. Porque o que a gente via que acontecia muito é que a gente mandava eles voltar, aí javam fotos, faziam outras rotas. E trazia o mesmo lote. Voltava para o mesmo lote, o iogurte estava lá, mas ele estava em temperatura ambiente, do mesmo jeito. Então a gente viu por quê? Porque nosso motorista fazia entrega, ele viu o caminhão estava parado no posto de gasolina, ligou o caminhão, esperou refrigerar e voltou para não perder a rota dele. Então, assim, é muito complicado essa vida da gente, porque embora a gente oriente, a gente não está lá 24 horas, né? E é muito difícil. Aí a senhora falou também na questão da validade, para seguir o rótulo. Sim. Queijo, né? Após aberto, válido, 2, 3 dias. Para a gente conseguir fazer com que eles compreendam que essa validade precisa, é muito complicado, porque eles não querem perder. Fraciona pra caramba, para perder tempo, perde tempo conversando coisas desnecessárias, vai falar que não tem tempo para produzir. Produz uma quantidade grande fora de oferta, então eles não querem perder. Aí querem que a gente prolongue validades. Então, assim, é muito difícil nosso trabalho na prática. Sim. Eu acho que entra também essa questão, que assim, porque a gente está vendo em algumas lojas agora, voltaram a colocar ilhas no meio da loja para laminar, que antigamente a gente tinha essa lista específica, ou seja, é a temperatura da loja que está sendo utilizada para fazer esse fracionamento. Eu até acho que uma vez eu até perguntei sobre essa questão, e o pior, que quando começa um, aí todos querem copiar. Isso. Aí, na verdade, assim, Angélica, você traz uma frase e uma preocupação, a mesma que também você identifique, que a gente também tem identificado. Né? Você chega nas câmeras frias, você tem lá uma quantidade de frios, e já teve problema esse ano da gente pegar o produto e ter que descartar. Não foi ano. Porque o produto não tinha validade, você não tem como rastrear, então você tem que descartar. Fazer o quê? Então, é o tipo da política que traz um problema para a empresa, né? Porque, assim, eu preciso saber minha política de venda e o meu processo que dá conta daquilo. Se não tem necessidade, não vou fazer. Porque se a validade do fabricante é 2 dias, eu não posso dar 15. Ah, não, mas então eu vou dar 15. Ah, então faz um estudo de prateleira, pega lá o guia de controle, o guia da Anvisa de validade de alimentos, baliza isso cientificamente, aí se você tiver essa balização, tudo bem. Aí a gente vai avaliar e ver se pode ou não. Aí também tem que ser comunicado à indústria. Mas não é uma coisa aleatória, baseado num critério, porque eu já estou com o produto fatiado e eu não posso perder. Não é esse o critério. Então, validade é algo muito sério.
Então, a gente está vendo que eu coloquei? Essa questão do a granel, ele traz alguns elementos que é a pontazinha do iceberg. Porque validade já é problema no geral. Entende? Para produtos aí de origem animal, sejam frios ou sejam gerais, né? Então, vamos ficar bem atento com essa questão da validade. Isso que a Angélica colocou, ela já fez esse questionamento, né? Ou seja, de você estar hoje fazendo fatiamento de produtos frios no meio de lojas. Temperatura da loja atende para dizer que a área está atendendo o critério, né? Então, isso também não é um problema só de vocês, é nosso. Quando a gente vai na fiscalização que precisa ver isso. É como a gente já percebeu, Viviane uma vez trouxe uma demanda como essa. Você chega no supermercado, um dia de oferta de FLV, e bota o FLV lá na área do estacionamento. A área de estacionamento não é área de vendas. Não tem segurança para você botar um produto lá. Né? E às vezes ainda fica de um dia para o outro, né, Vivi? Então, assim, a gente entende que é um setor que tem uma dinâmica muito grande. Mas se ele abre muitas exceções, o controle dele fica pior. Se ele bota a venda na área lá na área do estacionamento, é problema. Se ele faz esse fatiamento na área do salão, ele perde os controles. E aí ele aumenta o problema dele. Aí tem só que ter esse cuidado. Que aí é uma avaliação que só a empresa pode fazer, mas a gente, quando for na fiscalização, precisa também estar atento. Tá? Mas tudo isso vai estar contemplado no novo, se Deus quiser, no regulamento.